Amém, queridos? Está feliz por isso? Está feliz de estar aqui hoje pela manhã? Então diga assim, eu sou feliz. Oh, glória a Deus. Então Deus é bom. Amém? Queridos, hoje pela manhã eu vou falar sobre dinheiro. Está feliz por isso, irmão? Se você não quer ouvir, essa é a oportunidade de você ir embora. Amém? Mas se você quiser ouvir, eu vou te falar. Existe uma palavra que vai abençoar você. Amém? Então eu fico muito feliz por poder compartilhar com você um assunto tão precioso como esse. Né? Infelizmente é um assunto, queridos, que se transformou em algo tão banal dentro das igrejas. Né? Às vezes a gente quer ouvir falar sobre tudo dentro da igreja. Por que não falar sobre salvação, pastor? Por que falar sobre dinheiro quando a gente pode falar sobre salvação? E eu te pergunto, irmão, quem foi que disse que quando se fala sobre dinheiro, pessoas não são salvas? Amém? Você é salvo da pobreza, é salvo da miséria, você é salvo da mediocridade, do pensamento ruim, do pensamento baixo, do pensamento pequeno. Amém, queridos? Então a gente vai ter dias aqui na igreja, vai falar sobre salvação, vai ter dias que vai falar sobre fruto do Espírito, vai ter dias que vai falar sobre rompimento, sobre milagre, né? Mas também tem um dia que nós vamos falar sobre dinheiro. E hoje é esse dia. Amém? Está feliz por isso? Amém? Aleluia. Sabe, muitas vezes a gente não percebe, mas a maior parte da nossa vida a gente passa no trabalho. Né? Você trabalha quem trabalha normalmente trabalha pelo menos aí 8 horas por dia, 44 horas por semana. E é interessante que você dá 1/3 da sua vida para buscar pelo dinheiro. Já percebeu isso? O dia tem 24 horas, 1/3 de 24 é 8, 3 vezes 8, 24. Então você dá 1/3 da sua vida, queridos, para buscar alternativas ou caminhos para ter dinheiro no seu bolso no final do mês. Então nada mais justo, né? Se você dá 8 horas em um dia só para buscar dinheiro, então isso significa que se você der 1h30 do seu dia no domingo de manhã para ouvir uma palavra, vai fazer você enriquecer, então não tem nenhum problema nisso. Amém, irmão? Diga assim, eu vou enriquecer. Então o tema da ministração de hoje de manhã é eu vou enriquecer. Amém? Aleluia. Sabe que Deus quer ver você com o bolso cheio de dinheiro? Diga assim, o meu bolso vai estar cheio de dinheiro. Aleluia. Irmão, por que é que Deus tem interesse que o nosso bolso esteja cheio de dinheiro? Já pensou sobre isso? Amém? Gustavo, está um pouco ruim, eu não estou ouvindo, eu acho que eu estou, não sei se está baixo, ou não sei se está alto demais aqui no meu retorno. Aleluia. Mas o que eu percebo, queridos, é que o desejo de Deus é que nós tenhamos o bolso cheio de dinheiro. Amém? Sabe por quê? Eu vou te dizer. Porque o desejo de Deus não é que você tenha muito dinheiro no bolso para que você tenha a sua segurança no dinheiro. Porque lá em Timóteo fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então Deus não tem interesse que o dinheiro possua você, mas Deus tem interesse que você possua o dinheiro. Você está feliz por isso, irmão? Aleluia. Então diga assim, meu bolso cheio de dinheiro, minha carteira cheia de dinheiro, minha conta bancária cheia de dinheiro. Oh, aleluia. Se você não quer declarar isso, não tem nenhum problema, irmão. Você está livre hoje pela manhã para não crer da forma que está sendo pregado. Afinal de contas, a gente nem é obrigado a ser crente, né? Então, eu quero que você entenda que existe uma liberdade em Deus para a gente crer e acreditar naquilo que a gente crê, inclusive na área financeira. Mas deixa eu dar uma notícia para você. Enquanto os crentes não querem ter dinheiro, tem muito ímpio que tem dinheiro e está esbanjando com coisas erradas lá fora. Amém? Então eu imagino, queridos, e tenho certeza que o lugar do dinheiro não é no mundo lá fora, é dentro da igreja. É no bolso do povo de Deus. Diga assim, é no meu bolso. Oh, aleluia. Deus é bom. Amém? Aleluia. Ficou pior agora. Aleluia. Piorou, Gustavo. Eu quero tratar alguns pontos aqui. Eu estava orando esses dias, né? E me veio uma nota no meu coração. E me veio uma palavra que dizia assim, se o Senhor me trouxe até aqui, até onde Ele pode me levar? Você pode pensar essa palavra hoje pela manhã comigo? Se Ele me trouxe até aqui, até onde Ele pode me levar? Já pensou nisso, irmão? Se Ele foi poderoso para me trazer até aqui, até o dia de hoje, rapaz, eu vou te dizer, existe um lugar que Ele quer me levar e eu quero chegar lá, irmão. Show, aleluia. Sabe, um outro ponto também, eu até anotei para não esquecer. Eu não sei porque Ele me deu esse número, mas eu acredito que isso pode abençoar a vida de alguém.
ele falou assim comigo essa semana, ele disse assim, Deus tem o poder de te fazer levantar mais de 10 vezes. Eu não sei se você já caiu 10 vezes, 20 vezes, mas eu quero dizer para você que Deus tem o poder de te fazer levantar 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes, 100 vezes, quantas vezes forem necessárias, Ele tem o poder de fazer você levantar. Oh, aleluia! Porque existe uma expressão que diz assim, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O cair é seu, alguma coisa aconteceu, mas o levantar é divino. Deus levanta você para o lugar onde você deve estar, irmão. Oh, meu Deus, rapaz, eu estou feliz hoje pela manhã, irmão. E não é por causa do dinheiro. A minha felicidade e a sua não é porque o nosso bolso está cheio de dinheiro ou vazio dele. É porque nós temos um Deus que tudo pode. Amém? Diga assim, eu tenho um Deus que tudo pode. Oh, aleluia. Oh, meu Deus do céu. Tudo pode como? Onde, pastor? Tudo pode na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha igreja, nos meus negócios, nos meus relacionamentos. Tudo Ele pode fazer. E se eu fosse você, eu elevaria as minhas expectativas, queridos. Porque isso é condição indispensável para você desfrutar do melhor que Ele tem para você. Amém? Um outro ponto também muito importante. Esses dias, essa semana foi uma semana que o Senhor me deu muita coisa. Né? E Ele disse assim... Ele falou assim para mim, ele só deu essa frase, ele disse assim, a hora vem e já chegou. Diga assim comigo, a hora vem e já chegou. Oh, aleluia. Sabe, eu estava me lembrando do momento que eu estava no Japão, e nas segundas-feiras, era assim, a minha rotina era assim no Japão. Na segunda-feira eu estava viajando, eu passava o dia todo viajando de uma cidade para outra, terça-feira era aula no Rema, quarta-feira pregava no culto da igreja, quinta-feira era aula no Rema, sexta-feira o dia todo viajando, sábado ministrava aula no Rema, domingo ministrava no Rema e pregava na igreja. Então era a semana toda cheia de coisa para fazer. Mas nas segundas, nas sextas, eu tinha a oportunidade de pegar um ônibus, viajar por cerca de 4 horas, pegar um trem, viajar por mais uma quantidade de horas para poder chegar no destino que eu estava proposto chegar. E sabe, queridos, o interessante naquele contexto é que eu sempre precisava ficar esperando ou o ônibus ou o trem. Amém? Você que vem de ônibus para a igreja, você tem essa oportunidade, né? De sentar no ponto de ônibus ou de ficar em pé lá, mas de ficar esperando o momento do ônibus chegar, né? Hoje pela manhã, aqui eu tive que sair aqui na frente, e aí quando eu saí, 2 pessoas aqui da igreja estavam chegando no Uber, né? Então, quando você chama o Uber, existe um tempo de espera até que o Uber chegue. Mas, irmão, vou te falar uma coisa, na hora que ele chega, é hora de desfrutar, é ou não é? Amém? Na hora que o ônibus chega, é hora de desfrutar. Na hora que aquilo que você está esperando chega, é hora de você desfrutar. Após eu trago uma boa notícia, a hora vem e já chegou. Já chegou, meu filho. A hora é agora, a hora é agora, irmão. É hora do seu pipoco. Diga assim, é a hora do meu pipoco. Rapaz, eu vou te falar, alguém pode dizer assim, não, isso aí é palavra para alegrar a igreja. Eu te digo, e se não for? E se não for, irmão? E se for algo que Deus está querendo fazer na sua vida, irmão? E aí você, por causa da sua cara, de você, rapaz, será se é ou será se não é? Entrou em dúvida, já não recebeu. Amém? Porque eu vou te falar, não tem espaço no reino de Deus para quem é duvidoso. Pois se você é tipo de gente que tem dúvida, eu vou te dizer, já não recebeu. Amém? Mas se você é tipo de pessoa que está com expectativa assim, rapaz, desse jeito eu recebo, eu pego pela fé, é assim que vai ser, meu filho. Oh, aleluia. Sabe, irmão, eu te digo uma coisa, os melhores dias da sua vida não serão nos dias em que você vai estar liso. Nem serão nos dias em que você vai estar com o bolso cheio de dinheiro. Os melhores dias da sua vida serão nos dias em que você estiver vivendo, em que isso para você não vai fazer diferença, porque há dentro de você uma percepção de que Deus está cuidando de você. É claro que quando você tem essa percepção e está com o bolso cheio de dinheiro, é melhor ainda, é ou não é? É ou não é, irmão? Pois se você pensa que não é, então eu desejo sinceramente que você viva o resto da sua vida liso. Você recebe isso? Amém? Então vamos lá, né? Uma pessoa talvez disse assim, ela disse assim, pastor, dinheiro não traz felicidade para ninguém. E sabe qual foi o pensamento que me veio na hora? Pobreza também não traz. É ou não é? Irmão, se dinheiro, alguém pode pensar que dinheiro não traz felicidade, eu quero ter uma notícia para você. A pobreza também não.
Agora eu vou te falar, irmão, 90% dos seus sonhos, para você realizar eles, você vai precisar de dinheiro. Para você colocar comida na mesa da sua casa, precisa de dinheiro. Para você pagar a conta de energia, você não vai pagar com oração, tem que ter dinheiro, irmão. Para você estar aqui hoje pela manhã, você não veio para cá sem dinheiro. E se veio vestido. Para você estar vestido, tem que ter dinheiro para se vestir. Então, irmão, eu vou te falar, a maior parte daquilo que nós vivemos no dia a dia, nós vamos precisar de dinheiro para poder comprar algo para poder viver. Né? Então, eu posso dizer para você que você não vive sem dinheiro. Agora, eu quero ensinar para você princípios hoje, na palavra de Deus, que vão fazer com que o dinheiro venha parar na sua mão. Você está pronto para receber? Oh, aleluia, rapaz, quem não é daqui da igreja hoje vai olhar para mim, isso é um mercenário. Oh, aleluia. Mas eu vou te dizer, irmão, eu gosto muito de pensar assim, né? E eu não sei se você percebeu, mas quando você entrou na igreja, ninguém colocou a mão no seu bolso. Amém? Aleluia. Ninguém vai fazer isso aqui. Mas eu vou te falar, queridos, quando você entende os princípios da palavra e você honra esses princípios, você sabe que os dias de falta que você está experimentando já estão para acabar. Amém? Não se conforma com a falta. Olha, deixa eu te falar. Tudo aquilo pelo qual você se conforma, se torna confortável na sua presença. Se você se conforma com a falta, você vai ficar confortável com ela. E eu vou te dizer, ela nunca vai sair da sua presença. Agora, se você se indigna com a falta, com a ausência, eu vou te dizer, há um momento em que vai haver um rompimento. Isso pode demorar um dia, uma semana, um mês, não sei quanto tempo. Mas eu vou te falar, se você for paciente e continuar aplicando os princípios, chega uma hora que as coisas acontecem. Eu gosto muito de uma passagem, está lá no livro de Provérbios, no capítulo 3, no Eclesiastes capítulo 3, que diz que para tudo debaixo dos céus existe um tempo determinado para acontecer. Então existe um tempo em que as coisas vão começar a acontecer na sua vida. E que tal esse tempo ser hoje? Amém? Porque eu tenho vivido os dias da minha vida como se os dias que vão acontecer aquilo que eu espero fosse hoje. Amém? A expectativa de que algo vai acontecer, algo bom vai acontecer, algo bom vai se manifestar, para mim eu trago para o tempo presente. Né? Então você não precisa esperar isso para daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos acontecer. É como alguém, por exemplo, que vai na concessionária, compra um carro parcelado, financiado, né? E sabe que só vai quitar o carro daqui a 3 anos. Então ela começa a projetar a sua expectativa para daqui a 36 meses quitar o carro. Mas que tal para você que tem parcelas de carro, ou seja lá o que for de casa, que tal você começar a projetar essa expectativa para um pouco antes desse acontecimento? Porque eu vou te falar, irmão, a gente não precisa esperar aquilo que está determinado. A gente não precisa ficar com a esperança de que só vai acontecer naquele prazo que foi estabelecido. Porque o prazo, muitas vezes, é estabelecido pelo homem, não pelo Senhor. Quando você vai na concessionária comprar um carro, você vai lá e diz assim, não, quando você não tem dinheiro para comprar e vai comprar financiado, você vai lá e diz assim, eu quero pagar o carro em 36 parcelas, 3 anos, irmão. Quem determinou aquela compra não foi o Senhor, foi você. Tem coisa na nossa vida, queridos, que somos nós que estamos determinados quando é que vai acontecer, ou quando é que vai finalizar. Eu vou te falar, irmão, você pode antecipar isso, irmão. Você pode viver como se fosse o último dia hoje, querido. Eu falava, não me lembro se foi quinta-feira ou foi ontem, aqui na igreja, e eu dizia que houve um momento, vocês sabem que houve um momento, né, que um carro muito bom veio para minha mão, a Amarok. Mas a Amarok, ela veio com a boa parte dela já paga, né? Cerca de 80%, 70% do carro já estava pago. Mas eu fui agraciado com algumas parcelas que na minha condição financeira eu não tinha como pagar. E eu vou te falar, irmão, houve uma época em que eu atrasei a parcela. Você não sabia disso. Mas, irmão, isso não me fez ficar preocupado, isso não me fez deixar de pregar essa palavra, isso não me fez anunciar no púlpito, queridos, eu estou com a parcela do carro atrasada. Não, a minha alegria era a mesma. E sabe, irmão, cada parcela que eu pagava do carro, eu dizia, essa daqui é a última, algo vai acontecer, vai haver um rompimento, querido. Sabe, querido, você precisa entender que a sua expectativa, ela vai abrir as comportas dos céus. Amém? Mas vamos deixar aqui de lado esse ponto. Existem alguns pontos que eu quero tratar com você hoje à noite.
E eu quero começar falando sobre estratégias. Diga assim comigo, estratégias. Aleluia. Todo crente tem que ter estratégia. E eu fui buscar um pouco sobre o que é estratégia. Estratégia é a arte de aplicar com eficácia os recursos de que se dispõe. Estratégia também é a arte de explorar as condições favoráveis de que porventura se desfrute, visando o alcance de determinados objetivos. E aí o Senhor começou a falar comigo sobre estratégias para o sucesso. Quantos aqui querem ser bem-sucedidos na vida? Amém? Algumas pessoas não querem, não tem problema nenhum. Amém? Se você não quer ser bem-sucedido, então não tem problema nenhum que ao longo da sua vida você viva uma vida de derrota. Amém? Afinal de contas, nós somos donos, das nossas próprias escolhas. Somos nós quem escolhemos o caminho que vamos trilhar. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 29, o Senhor mesmo falou: eu que sei que pensamentos têm ao vosso respeito, pensamentos de paz não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então o seu fim, quem vai ter ele, ou quem vai desejar ele, quem vai trilhar ele é você. Amém, queridos? Agora, é interessante, queridos, que Deus, Ele nos dá estratégias para que nós tenhamos uma vida de sucesso. Ô pastor, e como é uma estratégia? Como é que Deus dá uma estratégia? Uma estratégia, na verdade, é o conjunto de soluções que o Senhor vai compartilhar com você, para que você possa colocar os recursos que estão à sua disposição em operação. Sabe qual é o maior recurso que nós crentes temos para colocar em operação? Diga, a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus é o maior centro de estratégias que o crente possui para colocar em operação. Vamos lá, um exército, quando ele vai atacar um inimigo, ele precisa bolar estratégias para que aquele ataque seja um ataque bem sucedido. Você vai observar, por exemplo, é lindo, queridos, ler um pouco da história de Davi. Você vai observar como Deus conduziu as tropas lideradas por Davi para que aquelas tropas obtivessem bom êxito frente aos inimigos. E é interessante, queridos, que muitas vezes, porque Deus estava presente no negócio, as estratégias que Deus dava eram loucura. Você vai observar, por exemplo, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, me dá um pouco mais de retorno aqui, Mateus. 2 Crônicas, capítulo 20, você vai observar a forma como Josafá, ele simplesmente se colocou diante do Senhor para que pudesse receber a estratégia do Senhor para vencer o exército inimigo. E sabe qual foi a estratégia que Deus deu? Deus falou para ele que naquela peleja ele não teria de pelejar. Ele simplesmente deveria ver o agir e o mover de Deus. É uma estratégia específica. Sabe, como crentes, queridos, eu quero que você entenda que Deus, Ele sempre vai querer nos dar estratégias específicas para que nós possamos obter bom êxito em tudo aquilo que nós vamos realizar. Eu não sei se você sabe, coloca por favor aí no livro de Salmos, no capítulo 1. Nós falamos sobre isso na última quinta-feira, Se você quiser depois pregar essa ministração na quinta-feira. Salmo capítulo 1. Aleluia. Eu acho que esse tempo está errado aí. Amém? Eu comecei tem 15 minutos. Então isso quer dizer que se são 50, eu tenho 35. Amém? Salmo capítulo 1, verso 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Verso 2, aleluia. Antes se apresenta na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Observe, verso 2, volta lá por favor. Observe que a palavra aqui está falando sobre um prazer em uma lei. A lei do Senhor é o centro de toda a estratégia que o crente precisa. Diga assim: a lei do Senhor é o centro da minha estratégia. Verso 3, olha o que ele diz aqui. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Tem uma outra versão disso: tudo quanto ele faz prospera. Então eu quero que você entenda que no momento que você coloca as estratégias divinas na palavra, há uma liberação dos céus para você se tornar alguém bem sucedido. Amém, queridos? Um outro ponto também muito importante é que eu percebo algo no meu coração. Nós como crentes, queridos, você vai observar aqui que ele fala sobre dar fruto, Eu falava sobre isso na quinta-feira. Nós como crentes, queridos, nós fomos chamados para dar fruto. Amém? Porque no dia em que você para de frutificar, no dia em que de alguma forma você para de produzir, de expandir, você corta o fluxo de riquezas divinas na sua vida.
Qual é a prova disso? Livro de Mateus, pode abrir lá. Mateus capítulo 25, verso 29. Você não precisa abrir por enquanto, está só anotando. Amém? Mateus 25, 29. Olha o que diz aqui. Porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Você vai observar que aqui o próprio Jesus, ele está trazendo todo um contexto. Aqui nós vamos observar um pouco antes, que ele está falando sobre aquela parábola dos 5 talentos. Um recebeu 5, o outro 2 e o outro 1. O que recebeu 5 saiu e ganhou mais 5. O que recebeu 2 saiu e ganhou mais 2. E o que recebeu 1 foi lá e enterrou. E é interessante que uma das maiores indignações que eu tinha na palavra era o verso 29. Porque eu ficava com raiva. Com raiva de quem? Com raiva do que eu estava lendo quando eu era mais jovem na palavra. Olha o que diz aqui, porque a todo que tem se lhe dará e terá abundância, mas o que não tem, aquele que tem lhe será tirado. Qual é o pensamento que foi implantado na sua mente desde que você cresceu? É injusto tirar algo daquele que não tem. Porque o padrão que nos foi implantado, que nos foi incutido na mente, é que se alguém não tem, então devemos dar para ele para que ele possa ter. Mas eu vou te falar, queridos, o padrão divino não é assim. O padrão divino, queridos, é que se você é alguém que não é produtivo, até aquilo que você tem vai lhe ser roubado, vai ser tirado. Deus está chamando você para uma responsabilidade de ser produtivo, irmão. É por isso, queridos, que dentro da igreja é inadmissível que crente falte culto. Dentro da igreja é inadmissível que crente seja somente tipo de crente que não tem compromisso com nada, irmão. Eu vou te falar, crente descompromissado vai ficar cada vez indo de mal a pior, irmão. Porque o padrão divino é que você foi chamado não para ficar alheio à vontade de Deus, mas para submergir nela, para entrar nela e desfrutar do que ela tem, irmão. Então o primeiro aspecto que eu quero dizer para você nessa manhã, quer prosperar? Quer ter o bolso cheio de dinheiro? Seja alguém produtivo. Seja alguém frutífero. Seja alguém que vai colocar a mão no arado, não vai olhar para trás, não vai retroceder, pode o sangue dar na canela. Você é alguém que não vai parar, irmão? Sabe o que é interessante? Estávamos conversando agora com um pastor, né, um grande amigo nosso. Queridos, é impressionante o que está havendo no reino de Deus, nas igrejas espalhadas pelo país. Todo mundo por uma boca só falando sobre evasão de igreja. Todo mundo por uma boca só falando sobre crente que não tem compromisso, está no culto. Eu vou te falar, irmão, nessa igreja aqui, eu não quero ver as minhas ovelhas sem compromisso com o culto, meu irmão. Olha, se você está aqui e você é uma pessoa somente compromissada com o culto domingo de manhã, eu te digo, você precisa alinhar a sua vida. Não, eu só vou na igreja domingo de manhã, alinha a sua vida. Só vou na igreja domingo à noite, alinha a tua vida. Só vou na igreja na quinta-feira à noite, alinha a sua vida. Porque eu vou te dizer, se você não alinhar, os dias que se seguirão para frente serão os dias de pobreza e de fracasso. Isso é sério, irmão. Isso é sério, irmão. Deus está contando com você. Você não é alguém que foi chamado para brincar no reino de Deus. Não, no reino de Deus não tem brincadeira. Sabe, nós queremos Deus somente para receber o que Ele tem. Isso é um absurdo, queridos. Às vezes nós temos a facilidade de apontar o dedo em alguém na televisão, dizer que é um mercenário, quando muitas vezes mercenários somos nós. Porque nos aproximamos de Deus somente com o pensamento de receber, eu quero isso, quero isso, o que, rapaz? Não, rapaz, comece a dar primeiro, porque no reino de Deus, se você quer receber, você tem que primeiro dar. Dê algo ao Senhor para poder receber dele alguma coisa. É uma moeda de troca, queridos. Sabe, nós pregamos aqui no dízimo e oferta que a gente precisa semear. E sabe o que a gente está fazendo? A gente está fechando o coração. E eu não estou me referindo a dinheiro, não. Eu estou me referindo a tudo na vida cristã. Alinha a sua vida, rapaz. Crente que é mentiroso. Crente que sabe é falso. Crente que vive falando que não deve. Crente que, olha, vou te falar, queridos. Eu estou impressionado com a quantidade de crente que tem emprestado a língua para o diabo, irmão. Ao invés de ser um mensageiro de Deus, está sendo mensageiro de Satanás. Eu vou te falar, seu lugar não é aqui. Não tenho medo de dizer isso, queridos. Eu quero aqui uma igreja santa, uma igreja irrepreensível, homens e mulheres consagrados ao Senhor. Não tem problema, pastor, eu estou indo embora. Vá com Deus.
Mas se você vai ficar, fique e tenha compromisso. Aleluia. Sabe, queridos, eu quero ouvir de crentes aqui. Sabe, é interessante, eu já ouvi história, queridos, de homens que estavam fazendo coisa errada lá fora e eu não peguei no pé. Eu não chamei para falar, mas irmão, volto a falar. O Senhor tem me cobrado, a partir de agora, eu vou chamar no pé e vou dizer, irmão, fiquei sabendo dessa história. Se você é alguém que pratica comércio lá fora, se você é um crente que trabalha no lugar e comprou algo a alguém, eu volto a falar, compra e paga. Oh, aleluia, oh meu Deus do céu. Irmão, volto a falar, coloca lá, Mateus 25, 29. Aleluia, olha o que ele diz aqui. Porque a todo que tem se lhe dará e terá abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Essa é a verdade bíblica, irmão. Se você é alguém que parou de produzir, se você é alguém que ficou com mas eu ouvi isso, pastor, eu estou tão triste, pastor, pois é, o que você tem vai lhe ser tirado, e eu quero que seja mesmo. Oh, aleluia. Deus é bom, irmão, mas eu vou te falar, Deus é justo. Não tem meio termo com o Senhor não, meu filho. Meio termo, conversinha, não. Oh, aleluia. Sabe, eu preguei uns dias atrás uma ministração sobre você deixar de mimimi. A gente tem muito mimimi com Deus, irmão. A gente tem que alinhar muitas coisas na nossa vida. Eu estou falando a gente porque eu estou me incluindo no negócio, queridos. Não estou apontando você, eu estou nos apontando hoje pela manhã. Tem muita coisa que estão precisando corrigir. Sabe, eu me lembro quando... Rapaz, eu não tenho como... Toda a ministração minha eu falo do pastor. Graças a Deus por isso, pastor, porque eu amo a sua vida. Porque se não fosse pelo Senhor, eu não estava aqui não. Eu me lembro de uma época, queridos, que quando eu vim para o trabalho na igreja, eu não estava falido não. Minha vida estava boa. Agora eu passei por fase de dificuldade na minha vida financeira como empresário. Houve uma época, meu irmão, que eu volto a falar. Eu fiz algumas... Eu não vou falar nós não, porque foi mais eu do que Maísa. Houve uma época que eu comprei algumas mercadorias que não deveria comprar na loja, queridos. Eu me apertei bastante ao ponto de atrasar a parcela de carro, atrasar a mensalidade, a cheque de fornecedores. E eu vou te falar, irmão, quando você atrasa algo, a primeira coisa que acontece é o povo começar a ligar. E sabe, queridos, eu fui tentado a não atender aquelas ligações. Quando tinha lá 081, eu já sabia, era uma pessoa querendo me cobrar. Mas, irmão, o meu caráter não me deixou deixar de ter aquele telefone para me dar uma satisfação àquela pessoa. Irmão, se você é um crente que comprou e não teve como pagar, não deixa aquela pessoa, não olha para ela de largo, né? Passando, rapaz, olha para o outro lado. Não, meu filho, vai lá em cara, chega para ela, diga para ela, eu não paguei a você, eu simplesmente não tive como, mas eu vou te pagar. Eu ouvi na semana passada um pastor falando sobre isso, e sabe, isso tocou no meu coração. Irmão, eu quero que essa igreja seja conhecida por pessoas que compram e pagam. Diga assim, eu compro e eu pago. Aleluia. Oh, glória a Deus. Compre e pague, meu filho. Em nome de Jesus, amém? Aleluia. Sabe, é interessante isso porque você não pode ter vergonha de expandir e multiplicar. Você não pode ter vergonha do sucesso. Você não pode ter vergonha de alcançar níveis ainda maiores, irmão. Você não pode ter vergonha de falar sobre isso. Eu me lembro de um momento no meu passado lá, alguém veio me taxar, veio me falar, disse assim, rapaz, toda vez que tu prega, tu só fala sobre sucesso. Eu nasci para o sucesso, irmão. Você nasceu para o sucesso? Diga assim, eu nasci para o sucesso. Oh, aleluia. Quem aqui já viu Deus perdendo alguma coisa? Oh, aleluia. Deus não é perdedor, meu filho. Ele é vencedor. Agora eu vou te dar uma notícia. Você é mais do que vencedor. Se eu fosse você, eu me alegrava. Sabe, irmão, muitas vezes tem pessoas que têm fome pela fofoca. Outras têm fome por coisa errada. Outras têm fome pelo pecado. Agora eu vou te falar, querido, você precisa desenvolver fome pelo sucesso. Fome pelo... O que é fome? Fome é um desejo ardente de ter algo, possuir algo, ser algo. Fome pelo sucesso. A palavra de Deus fala, querido, que aquele que rejeita a instrução do Pai
passa a viver mera desgraça e pobreza. Porque tem numa casa, por exemplo, 2, 3 filhos, 4 filhos, e você vê que tem um que sobressai. É porque muitas vezes aquele sobressaiu, ele ouviu a instrução. A Bíblia diz que aquele que atenta para a instrução prospera. Se você atenta para o que o seu pai está falando, sua mãe está falando, para o que a palavra fala, eu vou te falar. O teu caminho será um caminho de sucesso. Oh, aleluia. Eu não sei quanto a você, irmão, mas é para onde eu vou, eu tenho desejo de que as coisas cheguem para mim. Isso pode ser presunção, isso pode ser de alguma forma querer se achar. Pois é, se você pensa assim, pensa, mas eu vou te falar, irmão, coisas têm acontecido na minha vida, porque eu desejo isso. Não é o desejo de querer aparecer, não esqueça isso, irmão. Não é o desejo de querer, sabe, ter uma expressão, não esqueça isso. É saber quem é. Eu vou te falar, Jesus quando andava nas cidades, eu vou te dizer, queridos, as pessoas o acompanhavam, milagres o acompanhavam, a palavra, queridos, quando ministrava através da boca dele, pessoas se convertiam. Eu vou te falar, o sucesso, ele vem quando alguém tem o objetivo de ser uma resposta para a humanidade, irmão. Se você é alguém que tem um desejo de ser uma resposta para a humanidade, eu vou te falar, você está num excelente caminho. Aleluia. Sabe o que é alguém ser uma resposta? Sabe o que é pela sua vida alguém dar graça a Deus, alguém abrir um sorriso? Aleluia. Aleluia. Sabe, nós estávamos sexta-feira em um evento em São Miguel dos Campos. E quando nós saímos de lá, nós fomos para uma pizzaria, queridos. E quando acabou aquele lanche da pizzaria, né, os pastores nos levaram e tal. Aí quando eu olhei, tinha uma mulher que ela não tinha uma boa expressão. Ela não parecia uma mulher. E sabe, queridos, no começo aquela mulher, ela me tratou de forma áspera. Não sei se porque ouviu alguém me chamar de pastor, eu não sei. E sabe, queridos, quando ela começou a me atender, né, tudo que ela fazia para mim, eu derrubei o garfo de propósito, somente para pedir outro garfo a ela. Eu estava aqui com o garfo, aí eu derrubei o garfo, aí disse, eita, o meu garfo, ó, tu pode me trazer mais um garfo? Ela disse, posso. Quando ela trouxe, eu olhei para ela e disse, muito obrigado. E aí, a partir daquele momento, houve um momento, não sei se eu pedi ketchup. Muito obrigado. E aí, queridos, eu comecei a interagir com ela nos muitos obrigados. E aí houve um momento, queridos, que ela me ouviu falar na mesa que eu gostava de azeitona. Sabe o que ela fez? Ela pegou um copinho, daquele de café que nós tomamos, e ela trouxe o copinho cheio de azeitona para mim. Eu olhei para ela e disse, muito obrigado. Sabe, queridos, quando acabou aquele momento lá, né, foi paga a conta, e eu chamei Maísa. Eu disse, amor, eu quero dar uma oferta a essa menina. Aí peguei uma notazinha boa, aí demos a ela. Irmão, eu vou te falar. Aquela mulher deu um abraço em Maísa, ela deu um abraço em mim, e o sorriso dela foi de orelha a orelha. O que é isso, queridos? Uma resposta para alguém. Não, o que está chegando no teu bolso não é simplesmente para o seu bel prazer. Não é para você se tornar uma resposta para essa geração, irmão. Olha, eu ouvi uma ministração certa vez, queridos. Mike Murdock falando lá nos Estados Unidos, o povo tem muita mania de dar tip, né? Oferta, gorjeta. Dá sabe disso. E sabe, existem restaurantes lá que a única coisa que eles não querem receber é crentes. Sabe por quê? Porque o crente tem a fama de alguém que come muito, mas no final deixa bagunça e não deixa nenhuma oferta, nenhum tip. Irmão, vou te falar, seja alguém generoso. Generoso. Sabe, eu tenho uma secretária na minha casa, queridos. A Maria, meu irmão, eu vou te falar, aqui e acolá, eu pego uma notinha de 50, uma notinha de 100 e eu dou a ela. Rapaz, tu não imagina o nível de alegria que ela está, que ela fica por causa disso. Talvez que na sua carteira não tenha os 50, não tenha os 100, mas seja generoso no lugar onde você está. Porque a palavra fala que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado, irmão. Se você for fiel no que Deus está colocando nas suas mãos agora, vai chegar o dia que você vai dar casa, vai dar carro. Oh, aleluia! Meu Deus do céu, oh, aleluia! Sabe, por que devo desejar o sucesso? Primeiro ponto, porque o sucesso abre portas. Devo desejar o sucesso porque o sucesso ele vai abrir portas para mim. Para quê, pastor? Segundo ponto, para que eu possa ser uma resposta para a humanidade lá fora.
As pessoas vão olhar para você e elas vão dizer, rapaz, só podia ter sido Deus. Rapaz, Deus mesmo fez aquele rapaz ali. Eu conhecia ele, rapaz, andava aqui na rua. Sucesso da pega na vida dele, rapaz. O que é que tem lá? Vamos lá ver. Houve um momento na vida de Jesus, queridos, que ele conheceu um rapaz chamado Natanael. Mas antes de Natanael ter contato com Jesus, foi um dos discípulos, foi lá e falou com Natanael. E disse assim, olha, existe um homem que é profeta. E Natanael responde, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Sabe o que o rapaz respondeu? Vem e vê. Irmão, esse vem e vê vai ser muito aplicado na sua vida. A sua fama vai correr pelos 4 cantos dessa terra, irmão. Mas sabe onde é que ela tem que correr primeiro? Na sua casa, no seu trabalho, na sua congregação. Às vezes a gente quer ser famoso lá fora, quer ter um púlpito como esse para pregar, mas na nossa redoma de pessoas, a gente tem uma fama, vou te falar, viu, irmão, que eu vou nem falar para ninguém chorar aqui. Fome pelo sucesso, queridos. Vamos lá, senão eu não termino. Oh, aleluia. Sabe por que a gente tem que ter fome pelo sucesso? Porque a gente tem que ser o pivô para criar experiências de pessoas lá fora com o Senhor. Sabe o que é você? Sabe, irmão, aquela mulher, ela sabia que nós éramos crentes naquela sexta-feira. Ela sabia, queridos. Ela nos ouviu falando de igreja, falando de palavra. Eu pergunto a você, irmão, quantas pessoas devem ter entrado naquele dia que Deus não tinha daquela que eu dei naquele dia aquela mulher? Talvez nenhuma. Não sei se ela estava precisando de alguma coisa, não sei, irmão. Às vezes estava até sem dinheiro para voltar para casa. Mas eu não sei qual foi a opção sexual dela, mas eu vou te falar, talvez uma oferta generosa como aquela fez com que ela pensasse, rapaz, será que existe um Deus mesmo? Irmão, a sua generosidade vai fazer com que as pessoas elas comecem a perceber que existe um Deus bom. Oh, aleluia. Não, meu irmão, vou te falar, eu não quero ter dinheiro no bolso somente para o meu bel prazer. Não, eu não quero, isso é desgraça, irmão. Agora eu quero ter dinheiro no bolso para ser uma resposta para as pessoas que vão estar junto a mim. Oh, aleluia. Abre comigo, por favor. No livro de Lucas, no capítulo 15, no verso 13, segundo aspecto muito importante aqui, nós precisamos ter foco. Veja aí, Lucas capítulo 15, verso 13, nós já conhecemos, né, essa passagem aqui. Olha o que diz, passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Meu Deus do céu. Partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Escute isso, queridos. Você concorda comigo que o filho pródigo, ele perdeu o foco? Ele perdeu o foco de quem era. Ele perdeu o foco de quem era o seu pai. Ele perdeu o foco do lugar onde ele estava inserido. Sabe por quê? Porque esse jovem, ele possuía tudo, meu irmão. Ele era topado do que ele possuía juntamente com o pai. E, queridos, não é assim a nossa vida, mas eu vou te falar, quando nós perdemos o foco, nós perdemos a capacidade de discernir aquilo que está ao nosso redor. Sabe por que ele abandonou tudo, abandonou o pai, perdeu a fortuna que o pai deu a ele? Porque ele perdeu a capacidade de discernir. É por isso que nós temos que orar por discernimento. Senhor, abre os meus olhos para que eu possa discernir, pai. É por isso que o apóstolo Paulo fala. Abre, por favor, lá, 1 Efésios, capítulo 1, verso 15, por favor. Efésios 1, 15, observe aqui. Por isso também, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, verso 16. Não cesso de dar graça a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, verso 17. Para que o Deus nosso Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E, irmão, vou te falar, nós pensamos que sabedoria, revelação, é somente para pregar a Bíblia. Não é, meu filho. Você precisa de sabedoria, discernimento, revelação para tudo que você vai fazer. Eu vou te falar, irmão, existe um nível em Deus em que você pode errar menos. Você não entendeu isso, não? Oh, aleluia. Sabe quem é que mais entende isso? Quem errou mais. É por isso que a palavra fala sobre perdão de pecados, e essa assim, a quem muito foi perdoado, muito mais ama. Só entende, queridos, alguém que já perdeu algo muito valioso. Você pode errar menos, irmão.
Tem pessoas que por causa de um erro perdem uma vida, queridos. E eu vou te falar, meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Quando nós temos a capacidade de discernimento ampliada, Deus abre um leque de possibilidade diante de nós, irmão. Sabe o que é você ter capacidade para escolher algo? Rapaz, aleluia. Tem coisas, irmão, que estão se tremendo lá fora para vir parar na sua mão. É como uma grande encomenda na mão de um carteiro. Está procurando somente o endereço certo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Sabe, irmão, seja o endereço certo. Meu Deus do céu. Chegou agora do céu isso aqui. Oh, meu Deus do céu. Seja o endereço certo. Sabe, estava eu no Japão, mas não sabe porque eu estou lembrando do Japão agora. Numa oportunidade incrível que nós tivemos lá. E, irmão, vou te falar. Eu comprei muita coisa para a igreja lá. Comprei câmera, comprei um gimbal, aquele negócio que o menino anda com a câmera aí. Comprei lente, comprei um bocado de coisa para a igreja, irmão. Foi bênção. Mas houveram 2 aquisições que eu comprei para a igreja, que eu deixei o dinheiro com a irmã Márcia, a esposa daquele pastor lá do Japão que teve aqui. A Márcia, que ela ficou no meio aqui. Eu deixei o dinheiro com ela, acho que foi algo assim em torno de R$300. E aí, queridos, R$300 dá 10 mil ienes, foi isso mesmo, 10 mil ienes eu deixei com ela. E aí eu deixei R$300 com ela para ela pagar um microfone, um negócio que eu havia comprado para filmagem aqui na igreja, e uma outra coisa. E aí quando o carteiro chegou lá existe uma opção de você pagar aquela encomenda ao próprio carteiro. E aí, quando ela recebeu a encomenda, ela recebeu a caixa, né? No Japão é muito assim, todo mundo confia em todo mundo, né? Ela pegou o dinheiro e entregou na mão do carteiro, ele não contou e ele foi embora. E aí passou o tempo, quando foi à noite, eu estava na igreja, quando foi à noite, cheguei na casa dela, e aí eu abri na encomenda, quando eu cheguei lá, só mandaram ela está faltando outra. Ela disse, como está faltando a outra? Eu disse, não, está faltando outra, porque foram 2, né? As 2 somavam aquele dinheiro que você me deu. Ela disse, quanto foi que você me deu? Eu disse, dei 10 mil ienes a você. Ela disse, não, você me deu somente dinheiro desse. Não, deu 10 mil ienes, você contou na hora. Eu disse, é verdade, foi mesmo. Ligaram para o carteiro. E quando ligaram para a empresa, sabe, do lá que entrega as encomendas, sabe o que é impressionante? O responsável pela empresa disse, não tem problema, não se preocupe, vou localizar o carteiro e vou conversar com ele. Daqui a pouco eu ligo para vocês. E aí assim foi. Localizaram o carteiro, meu irmão, não demorou 10 minutos, o carteiro ligou pedindo perdão. Porque estava com o dinheiro no bolso e pediu perdão porque não contou na frente dela. Coisa de japonês. Sabe o que aconteceu? Não demorou meia hora, queridos. O carteiro deixou as entregas dele e ele foi lá na casa da irmã entregar o dinheiro que havia sobrado. Coisa de brasileiro, né? É, coisa de brasileiro. Você é brasileiro? Quando alguém dá um troco a mais, você entrega o troco à pessoa, ou você vai que nem aquele irmãozinho, eita, dei 50, ela pela ter me dado 20, ela me deu 40. Foi Deus, ó. Você é assim, irmão? Se você é assim, quer receber Jesus agora? Pelo amor de Deus, viu? Se alguém der o troco errado a você, eu vou te falar, não é uma recompensa divina. É uma seta do cão. Há crente que pensa que é. Meu Deus, Deus me abençoou. Como, irmão? Rapaz, a pessoa me passou um troco errado para mais e eu recebi. Ó, que bênção. Isso é uma bucha. Mas por que eu estou falando isso, irmão? Porque eu vou te falar. A encomenda que eu encomendei tinha o local certo para chegar. Mas muito mais do que isso, queridos, a minha restituição daquilo que me havia sido tirado também tinha o lugar certo para chegar. Porque eu vou te falar, queridos, se aquele carteiro fosse alguém errada, ele não iria me restituir o dinheiro que eu havia pago a mais. Outra coisa, se eu simplesmente não estivesse no mesmo lugar, eu não teria como receber a restituição. Então isso significa que eu teria que estar no lugar certo para poder receber algo que me pertencia. Assim é com relação à sua vida espiritual. Há um lugar certo para você receber aquilo que é seu, irmão. Não sai do lugar.
Talvez tenha acontecido coisa na sua vida que tem tentado você a sair do lugar. Porque não está dando certo. Irmão, sabe que o maior erro do crente é achar porque a gente está no lugar, não está dando certo, é porque não é a vontade divina. Não, meu filho, há um tempo de perseverança. Quer ser alguém rico, quer ser alguém que tem muito dinheiro no bolso, seja alguém perseverante. Não é alguém que vai ouvir uma palavra como essa hoje de manhã e depois vai sair da igreja como se nada tivesse acontecido. Não, não vai acontecer nada então. Essa é a boa notícia que eu tenho para você. Volta lá naquele mesmo versículo lá. Lucas 15, 13. Olha o que diz. Aleluia. Tenho ainda algumas coisas aqui. Oh, aleluia. Diz assim, ó. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Pensa comigo aqui uma coisa. Aquele filho, no momento que ele estava com o pai, ele tinha tudo que o pai possuía. Mas no momento que ele perdeu o foco, ele perdeu também a capacidade de ser produtivo. É tanto que não somente ele perde a sua fortuna, como no lugar onde ele estava, ele não conseguia reaver aquilo pelo qual ele tinha. Ele não conseguia mais ver no mesmo padrão. Porque, queridos, eu vou te falar, produtividade plena só existe para aquele que está conectado com o Senhor. Quer ser produtivo? Quer ser alguém que vai ter resultados? Eu vou te falar, Deus quer resultados seus. A gente não pode ver uma vida, irmão, sem resultado. Quando você estava na época de colegial, eu vou te falar, para você passar de ano, tinha que ter resultados. Algo era cobrado de você. A Bíblia fala, a quem muito é dado, muito é cobrado. Mas o inverso disso também é verdade. A quem pouco é dado, pouco lhe é cobrado. Então, se tem sido dado pouco a você, não imagine, não pense você que dentro desse pouco não há uma cobrança. Há sim uma cobrança de resultados. Deus tem interesse, meu irmão. Vai lá no livro de Gálatas, capítulo 4, no verso 1. O grande problema é que muitas vezes a pessoa que perde o foco, ela fica embriagada. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Ele ficou embriagado. Aleluia. Ele deixou de administrar bem aquilo que ele possuía. Pense comigo aqui. Por que foi que aquele rapaz ele perdeu tudo que tinha? A palavra de Deus diz que ele gastou tudo dissolutamente, não foi assim? Então isso quer dizer que de alguma forma ele não administrou o que ele possuía. O que é que eu posso dizer de alguém que não administra? Alguém que não sabe administrar o que tem é criança, irmão. E na mão de criança não pode ter dinheiro. Sabe por quê? Dá R$1 a uma criança. Depois de meia hora, pergunta ela o que ela fez. Ela não vai nem saber, irmão. Muitas vezes nós, queridos, estamos sendo como crianças. Não pode ser assim. Olha o que diz aqui, Gálatas capítulo 4, verso 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o menino é herdeiro, ou que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. A palavra menor aí é a palavra infantil. A palavra menor aí é a palavra criança, imaturo e inexperiente. Eu vou te falar, enquanto você é criança, enquanto nós somos criança, enquanto nós somos inexperientes, a palavra nos compara como escravo. Vou perguntar a você, escravo tem vida, irmão? Escravo tem escolha própria, irmão? Não, todo escravo tem um senhor. E eu vou falar, quando crente, meu irmão, muito tempo de crente, ele ainda é criança, eu duvido que o senhor dele seja o próprio Deus. Ele se tornou escravo das próprias circunstâncias, da própria vida. É como diz a música, deixa a vida me levar, vida leva eu. Vai para o inferno com essa música, irmão. E vai mesmo, meu querido. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Irmão, vou te falar, não tem como nós desfrutarmos do que Deus tem para a gente enquanto somos criança. O que é criança? Criança é aquele tipo de pessoa que qualquer coisa se fere, qualquer coisa fica com mimimi, qualquer coisa, irmão. Qualquer coisa chora. Eu sou chorão, mas não fico chorando por causa de tristeza, não. Graças a Deus por isso, querido. E se você é chorão, graças a Deus porque você é chorão. Agora não chora por conta de tristeza, por conta de perda, não. Chora porque Deus está fazendo algo na sua vida, irmão.
Oh, meu Deus do céu. Outra coisa, o escravo não tem controle sobre as coisas ao seu redor. Não tem controle nenhum. Por quê? Porque ele vai segundo a correnteza. O que aquele senhor disser, ele vai lá e faz. Tem muito crente assim, menino, dentro da igreja. Crente menino, irmão, vou te falar, está na hora de crescer. Eu tenho pessoas aqui, meu querido, que se converteu tem 1 ano. Tive com um rapaz aqui da igreja esses dias no meu gabinete, 1 ano de crente. Rapaz, eu vou te falar, está dando lapada em muito crente antigo. Rapaz, que impressionante. Impressionante. 1 ano, irmão. E nós que estamos já 10 anos no Evangelho, 20 anos no Evangelho, não saímos do canto. E quem é a culpa, meu filho? Não é minha. Não é minha, graças a Deus. Oh, aleluia, eu prego a palavra na igreja aqui, cuide de você. Ninguém pode dizer aqui que eu não sou pastor, meu filho. Quem está próximo a mim sabe que se vier com problema eu vou cuidar. Agora, se você não me diz nada, eu não sou adivinho. Graças a Deus que eu não sou adivinho, amém? Oh, meu Deus do céu, se eu fosse adivinho, eu ia para o inferno. Isso não me impede de ter uma palavra, uma percepção no Espírito de te falar, mas nem toda vez eu vou ter. Jesus não tinha? Quem foi que disse que Jesus sabia que Maria Madalena iria lá e ia derramar um perfume nos pés dele? Ele não sabia, meu filho. Há momentos em que ele discerniu pelo Espírito e alcançar alguém, mas há momentos que não. Como tem momentos que em alguma situação, circunstância, eu vou me lembrar de alguém, vou mandar uma mensagem, vou ligar, mas nem sempre é assim. Quem quer ajuda, busca. Mateus capítulo 7, verso 7, abre lá, nós vamos voltar para aí, só para a gente ver o que dá lá. Mateus 7, 7, veja o que diz. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei, abrir-se-vos-á. Então isso significa que para eu ter uma resposta, ou algo acontecer na minha vida, eu tenho que fazer algo para poder acontecer. Irmão, vou te falar, coloca as coisas em movimento na sua vida. Quem é o responsável? Diga, sou eu. Oh, aleluia. Verso 8, olha o que diz aqui, ó. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Isso é maravilhoso, irmão. Porque eu sei que se as portas... Escuta isso, olha a revelação do alto. A gente não ora por portas abertas, Senhor, abre as portas. Irmão, portas só serão abertas se você bater. Eu pergunto a você, quais são as portas que você tem batido? Quer um emprego, mas não sai para disparar um currículo. Não conversa com ninguém sobre suas habilidades. Que habilidade você tem? Porque eu vou te falar, só ganha dinheiro quem resolve problema. A gente é profissional e não quer problema, eu não quero nem saber. Problema longe de mim, apoio morra liso. Problema, meu amigo, eu vou te dizer, abrem portas. Vou te falar, houve um episódio de um grande, hoje ele é um grande empresário, um homem muito famoso, muito rico, mas eu vou te falar, houve um dia da vida dele na África, que ele foi com um amigo dele, foram os dois para a África, e quando eles chegaram lá, eles se depararam com pessoas que andavam descalços. Um deles olhou e disse assim, rapaz, olha o povo aqui, ó, andando descalço, vou andar também. E aquele outro não, aqueles rapaz, isso aqui é uma grande oportunidade para eu começar a vender calçados aqui. Você está orando como aquele que simplesmente vai na correnteza ou como aquele que enxerga a solução? Se você for aquele que enxerga a solução, eu vou te dizer, você vai ficar rico. Aleluia. Volta lá, por favor, para o livro de Gálatas, capítulo 4, no verso 1. Olha o que diz aqui, vou ler novamente, somente para a gente finalizar aqui esse contexto aqui. Gálatas 4:1, diz assim, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Irmão, alguém que é escravo não sabe nem para onde deve ir. Tem que ouvir a ordem de alguém para saber para onde vai. Você não é escravo do medo. Cantamos isso hoje. Nem é criança. Outro versículo, João capítulo 8, verso 32, esse aqui é a resposta de Deus para nossas vidas. João 8, 32, aleluia, olha o que diz aqui, versículo do verbo da vida, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer ser liberto da escravidão? Mergulhe na verdade. Olha o que diz aqui, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe, queridos, a verdade
aliada à fé, aliada aos princípios, a verdade sendo colocada em prática, ela vai trazer libertação. Sabe o que é libertação aqui? Libertação aqui é um sinônimo de salvação. O que é salvação? Salvação é sozo, cura, saúde, libertação, preservação, prosperidade. Tudo aquilo que você vai fazer vai dar certo. Diga assim, vai dar certo. Aleluia. Para finalizar mesmo agora, Provérbios capítulo 3, verso 13. Aleluia. Provérbios 3:13. Olha o que diz aqui. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. Porque melhor é o lucro que dá a prata e melhor a renda do que o ouro mais fino. Volta lá no verso 13. Feliz o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. Verso 14 só existe por causa do verso 13. O verso 14 diz que a sabedoria e o conhecimento é melhor do que o ouro e a prata. Porque eu vou te falar, o ouro e a prata podem ser tirados e acabar em algum momento. Mas a sabedoria e o entendimento, elas vão garantir que esse ouro e essa prata sempre estejam na sua mão. Há quem diga, queridos, os grandes empresários dizem, eles dizem assim, se você tirar toda a minha fortuna, não tem nenhum problema, porque eu sei como adquirir ela de volta. Por que é que homens como Bill Gates, queridos, dão mais da metade da sua fortuna? Porque eles sabem como ganhar dinheiro, irmão. O que é isso? Sabedoria e entendimento. Muitas vezes o ímpio está indo muito mais na frente do que o crente, colocando em prática os princípios divinos. Para fechar, pastor, o que é que eu preciso para ser bem-sucedido financeiramente? Sabedoria. Para administrar suas finanças. Se você gasta mais do que o que recebe, você vai viver liso. O grande problema é porque nós queremos ter um padrão além daquilo que nós podemos ter. Compra o que não pode. Compra o que não deve. Compra e não paga. Não honra o Senhor. Sabe que às vezes a gente está olhando para as pessoas e o pastor não consigo dizimar. Por quê? Porque gasta muito. Porque, meu irmão, vou te falar, na época em que eu estive com dificuldade financeira, por conta de uma má administração minha, eu nunca deixei de dizimar. Nunca deixei de dizimar. Nunca deixei de ofertar. Mas isso não garante plenamente o que eu preciso fazer. A minha parte eu tenho que fazer, a de Deus Ele já fez. Então eu vou te falar, não culpa ao Senhor. Não culpa ao Senhor pelos seus insucessos. Aleluia. Adianta algumas páginas aí. Provérbios 13, no verso 16. Olha o que diz aqui, ó. Uma página só para frente. Provérbios 13, 16. É assim, todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. O que é proceder com conhecimento? É proceder discernindo, meu irmão. Sabendo o que vai fazer. Tem algo na sua mão, algo valioso você tem, eu vou te falar. Saiba como você vai se comportar. Chegou o teu salário no final do mês, saiba como você vai usá-lo. Ora ao Senhor, Pai, está aqui meu salário. Um salário mínimo, Pai, 900 reais, com desconto, 800 e pouco. Senhor, está aqui meu salário, Pai, na minha conta não dá para fazer nada aqui, Senhor. Mas, Pai, a Tua palavra diz que Jesus tinha 5 pães e 2 peixes, ele agradeceu ao Senhor e o Senhor multiplicou e alimentou a multidão. Senhor, com esse salário aqui, eu vou alimentar a multidão e algo extraordinário vai acontecer. E Deus faz render, irmão. Diga assim, Deus faz render. O que é isso? Isso chama-se aplicação de sabedoria. Coloca na mão do Senhor aquilo que você tem e você vai ver o que Ele vai fazer com aquilo que vai ficar na sua mão. Aleluia. É lindo, irmão. Deus é lindo. Foi o que Cristo fez. Senhor, eu te rendo graças. E aí, quando Ele simplesmente distribuiu, todo mundo foi alimentado. Irmão, eu vou te falar. Quando você honra ao Senhor, quando você dá graça ao Senhor, na sua vida, nada vai faltar. Diga assim, nada vai faltar. Nada vai faltar. Oh, aleluia. Oh, meu Deus do céu. Provérbios capítulo 8, verso 17 diz assim, eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. Verso 18 diz assim, riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Aí ele diz assim, verso 21, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Para finalizar de vez, eu quero dizer para você que Deus não quer ver você liso. Verso 21, para dotar de bens. A palavra bens aí não é bens espirituais.
para dotar de bens. Quer dotar? Encher. Coloca na versão da linguagem de hoje, Bruna, por favor. Estou botando hoje rápido para você aí. Na linguagem de hoje. Olha o que diz aí. Verso 21. Provérbios 8, 21. Otorgando riquezas aos que me amam. Tá certo? Lá, pode deixar. Otorgando riqueza ao que me amam. Tá certo? Pode deixar na linguagem de hoje. Aleluia. O Ministério de Música pode subir. Otorgando riqueza aos que me amam, oferecendo a estes prosperidade sem fim. Meu Deus do céu, oh, aleluia. O que é algo sem fim, irmão, para você? Diga, algo sem fim. Diga assim, algo sem fim é algo sem fim. Ai, meu Deus do céu. Oh, quer dizer que não vai faltar não? Vai não. Não experimentar falta, nada faltando na sua vida, na sua casa, na sua família, nas suas finanças, no seu bolso, na sua carteira, no seu trabalho. Por onde você passar, você vai ser o centro de distribuição. Irmão, vou te falar, só distribui quem tem. Outorgando, irmão, sabe o que é outorgar? Alguém pode me ajudar aí, alguém que trabalha com leis, o que é outorgar? Procura aqui, vou ver aqui no dicionário aqui da internet. Outorgar. Alguém pode me ajudar aí o que é outorgar? Pastor Claudino, o senhor quer? Outorgar. Eu quero algo mais expressivo do que dar. A gente consegue ver aqui algo mais expressivo do que dar? Outorgar. Meu Deus do céu. Hã? Dar como favor, é? Rapaz, esse negócio é bom, viu? Quer dizer que Deus tem interesse em me dar favoravelmente, ó. Oh, aleluia. Sabe, meu irmão, vou te falar, Deus é um Deus doador. Curva sua cabeça, aleluia, feche seus olhos. Pai, eu quero te agradecer nessa noite, no nome de Jesus, nessa manhã, no nome de Jesus, Pai, pela palavra que o Senhor nos plantou no coração. Obrigado, Pai, porque os dias de falta, os dias de escassez, Pai, os dias de desgraça já cessaram na nossa vida. De hoje em diante, Pai, dia de fartura, dia de abundância, Pai, de suprimento pleno, Pai, em nome de Jesus. Pai, as nossas expectativas estão no Senhor, Pai. Nós não colocamos uma expectativa, Pai, no homem, não colocamos, Pai, na economia, não colocamos no nosso salário, Pai, nós fazemos menção do nome do Senhor. Nessa manhã, Pai, nós sabemos que o Senhor, Pai, tem interesse em nos suprir generosamente. E eu oro, Pai, em nome de Jesus, levante suas mãos. Aleluia, eu oro, Pai, para que recursos financeiros venham para a mão do seu povo de forma generosa, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro uma avalanche de recursos, Senhor, chegando com força, Pai, no seu trabalho, na sua vida pessoal, nas empresas, Pai, em nome de Jesus. E eu declaro, Pai, eles sendo levantados como uma árvore, Pai, que é levantada em meio a uma situação que não tem como, mas o Senhor os fazendo prosperar de uma forma extraordinária, Pai. Eu oro por eles, Pai, e abençoo a vida deles nessa manhã, no nome de Jesus, Pai. Abre os olhos deles, para que eles possam enxergar tudo aquilo que o Senhor providenciou para ele, Pai, e reivindicar, declarar como acontecido, Pai, como finalizado, no nome de Jesus. Amém, amém, amém.